noite. Começa agora o Manchetes Online desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014, hoje que é o Dia do Esportista e aniversário das cidades paulistas de Osasco, Severina, Tapiraí e Taboão da Serra. E estes são os destaques do nosso programa. Comissão recebe resultado de pesquisa sobre transportes promovida pela Associação Nacional de Transportes Públicos. Acesso ao porto provoca transtorno na Baixada Santista. Brasil tem a 11ª tarifa de energia mais cara e apenas 1,2% dos acusados de agressão a mulheres são condenados em São Paulo. Para comentar os assuntos desta quarta-feira, estou recebendo os deputados Vitor Sapienza, do PPS, Rafael Silva, do PDT e Orlando Bolsoni, do PSB. Vamos à primeira manchete de hoje. O primeiro resultado importante veio com a análise do entorno. As queixas vão da péssima qualidade das calçadas, passa pela falta de iluminação, pelos carros sobre a calçada, pela falta de abrigo nos pontos de ônibus e pela falta de segurança de uma maneira geral. Assaltos, mendigos e drogados, atropelamentos e etc. Segundo a socióloga Maria Aparecida Toledo, isso gera um estresse que vai se acumulando à medida que o usuário vai utilizando outros meios de transporte. É uma pesquisa feita pela ANTP desde 1985. É claro que o metrô sai disparado como o melhor transporte hoje, mas perdeu 10 pontos percentuais, deputado Orlando Bolsoni. Analisando essa pesquisa, o que a gente pode falar do nosso transporte público hoje? Primeiro, uma honra estar com dois mestres aqui, deputado Vitor Sapienza, deputado Rafael Silva, para poder discutir esses assuntos tão importantes. E um assunto extremamente importante é exatamente se conhecer a realidade, daí a pesquisa, as pesquisas terem a relevância que tem para poder, então, tomar decisões. O que indica, e a Comissão de Transportes da Assembleia vai ter que usar esses dados para propor políticas públicas, em especial de médio e longo prazo, visto que as ações nessa área de transportes públicos não são ações com resultados imediatos. Então, é importante, de um lado, a questão, documentou a questão de calçadas, que são ações que a legislação, a aplicação da legislação já existente pode contribuir, mas também traçar políticas de forma que se amplie o metrô, de forma que se crie alternativas novas, visto que se continuar nesse ritmo, nós vamos ter cidades insustentáveis. E tem aquela questão, lotação de ônibus e tempo de espera também são reclamações comuns. E só pode medir a qualidade do serviço quem o utiliza, né, deputado Vitor? A melhor coisa é medir com o usuário, que todo dia tem que usar ou metrô, ou ônibus, ou trem. Eu, numa análise global, eu reputo o maior problema do estado de São Paulo, e talvez do Brasil, é o transporte. Depende do transporte a saúde, depende do transporte a educação, depende do transporte o emprego. Se a gente quiser sair da situação difícil que nós estamos passando, vamos ter que investir maciçamente no transporte. E quando eu acompanho e vejo que nós gastamos o dinheiro que nós gastamos nos estádios, o dinheiro que nós gastamos para modernizar o Porto de Cuba, a gente revolta. E explicar para você por quê, Ana. Eu tive a felicidade de estudar na PUC. E se eu não tivesse, naquela época, a possibilidade de um transporte farto, eu não teria condições de estudar. Porque hoje, o jovem, porcamente, ele passa meia hora, 40 minutos para chegar no emprego, mais meia hora e 40 minutos para voltar, mais 40 ou 50 minutos para ir para uma faculdade. Olha, ele perde o tempo 2, 3 horas só do transporte. Isso faz com que haja um desânimo, no sentido de você aperfeiçoar os seus conhecimentos, você vai ter menos tempo para poder estudar, e um desgaste psíquico, na hora que você passa por calçada mal formada, ambiente perigoso, um calor violento, principalmente nesse dia que nós estamos passando. Quer dizer,
A minha análise é que o maior problema hoje é transporte. E o pior, aquilo que o deputado Bolsoni disse, é o tipo do investimento que demora para maturar e, infelizmente, nós brasileiros não reconhecemos e não damos importância, porque isso também não dá volta para o político. Não, e tem outra questão, acho que aquela coisa do desenvolvimento desenfreado, o deputado Rafael gosta muito de sociologia, e a gente viu no Brasil exatamente isso, vamos crescer, não importa como e para onde vamos. Então, não se planejou transporte, não se planejou habitação, não se planejou educação e o país continua crescendo e a expectativa de vida aumentando, deputado Rafael. Onde é que a gente vai parar com tudo isso? Vai parar numa grande vergonha nacional, né, que é a falta de planejamento. Você colocou bem, Maria, está com você, Ana, com o Vitor Sapienza, com o Orlando Bolsoni e com as pessoas que nos acompanham, né? Este país é um país que não tem planejamento para nada. O transporte, ele depende de planejamento e lá atrás nós não tivemos essa preocupação, não. A preocupação é com o imediato. Agora, você vai falar, mas é o político que é ruim? O povo é vítima? Não, o povo não é vítima, não. O povo não é vítima porque é o povo que escolhe, o povo é o patrão, o povo é mal informado, o povo brasileiro é muito bom. Bom, as pessoas são excelentes. Acho que nenhuma parte do mundo nós temos um povo tão bom assim. Por esse motivo, nós temos políticos tão ruins, né, administradores tão ruins. Se você tivesse o povo menos camarada e mais exigente, nós teríamos outra realidade brasileira. E aquela coisa, né? Participa de pesquisa, dá opinião e os resultados de tudo isso. O que eles vão fazer, né? Com esse diagnóstico, com esse raio-x que foi colhido exatamente dos usuários do transporte público? Não, olha, não se faz quase nada ou muito pouco. As vias, né? As ruas não foram preparadas para receberem esse fluxo de veículos. Não tem, a preocupação não existe, não existe. O político, o administrador, ele pensa no imediato, ele pensa em agradar agora para ter o voto amanhã, mas agrada enganando, né? Se você pegar, por exemplo, um país mais sério, você vai encontrar nesse país planos, faz um plano de 5 em 5 anos e vão até o final, não importa quem esteja no poder, entendeu? O plano tem que ser obedecido em favor da população. É um plano de Estado, né? De Estado e não de governo. Uhum. Agora, se você não tiver planejamento na administração pública, você tem esse caos. O Brasil hoje é um caos na educação, na saúde, no transporte, na violência, bandidada Mas vamos ter esperança. E a gente sempre tem que ser otimista. A gente vai continuar falando de transporte. Nós já tivemos a oportunidade de debater esse tema algumas vezes aqui na TV Assembleia com relação ao Porto de Santos, aos caminhões que chegam e saem do Porto de Santos. Parece que o planejamento, mais uma vez, faltou aí nesse caso. Vamos lá. Os congestionamentos registrados nas primeiras horas da manhã de terça-feira, nas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, em consequência do início da safra de grãos, provocaram transtornos para boa parte da população da Baixada Santista. Nem as ambulâncias, olha que grave isso, tiveram condições de subir a serra, com o tráfego inteiramente parado. Vans que levavam pacientes para atendimento na capital também enfrentaram problemas. Há discussão de horário de caminhões, há discussão da criação de estacionamento para caminhões, ou seja, se criar um rodízio para que não ocorra esse caos. A gente viu aí uma medida muito impopular da prefeita lá, né, que acabou mandando os caminhões pararem, mas o que fazer, deputado Vitor Sapienza? Olha, a grande vantagem de participar do teu programa é que você escolhe a nata dos deputados. Eu aprendo com o Bolsoni e aprendo com o Rafael. Eu conheço bem esse tipo de problema, porque eu frequento muito o Guarujá e corro todos esses riscos. Eu entendo o seguinte: primeiro, aquilo que o Rafael deu enfoque, não se planeja nada. Eu temo hoje, lendo os jornais, que está previsto uma safra muito grande de soja. Sim. Eu não sei o que vai acontecer na nossa Anchieta e na nossa Imigrantes. Agora, quero fazer uma crítica. A crítica é no seguinte sentido: a própria DR, a própria Polícia Rodoviária,
ela teria que acompanhar um pouco mais de perto a circulação, principalmente quando se direciona a Santos. Por quê? Os motoristas de caminhão são humanos como nós. Sim. Eles acabam fazendo fila dupla, fila tripla, vira uma bagunça, aquilo que você enfocou e bem, a ambulância não passa, não há respeito, há muita briga. Então, dentro desse contexto, eu queria endossar um pouco mais do que o Bolsonaro e o Rafael falou, fora a ausência de planejamento, falta capacidade de administração. Porque mesmo que você planeje, você corre o risco de mudança de governo, vamos esquecer aquilo. O fato de você ter nascido antes te dá condições de se falar algumas coisas. Sim. Nós tivemos um grande planejador, e o Rafael e o Bolsonaro também conhecem, chamado Celso Furtado. Ele veio com os planos quinquenais, na época do Juscelino. Tinha ideias, porém não tinha gente capaz de acompanhar isso. Ele trouxe algumas ideias, tipo Sudão, Sudene, Sudeco. Começou bem, depois avacalhou, porque não tem gente competente para administrar isso daí. Quer dizer, a falta de continuidade, né? E outra questão também que se coloca nessa matéria, que a tendência é piorar, deputado Rafael Silva, porque o pico da safra de grãos ocorre entre os meses de junho e agosto. Nós estamos em fevereiro e o transtorno já começou. Você percebe pelo Porto de Santos, que é o principal porto do Brasil, a falta de preocupação dos governantes, né? Porque o Brasil é um país que tem a agricultura como um ponto positivo. E se você não tem condições de transportar esse produto até o porto e ali ele vai embarcar para ser entregue em outras nações, se você não tem essa capacidade, como é que você vai incentivar o produtor rural? Não tem como. Para você ter uma ideia, aqui o navio que fica aí 30, 40 dias, no outro país ele ficaria 1 ou 2 dias aguardando para ser carregado, e que não fica lá 30, 40 dias, 50 dias esperando, às vezes 2 meses. Isso aumenta o custo do Brasil, é um transtorno. Olha, isso é horrível, horrível, horrível. E agora você vê, não tem planejamento, não tem vontade. Eu não quero entrar nesse aspecto político, mas algumas pessoas do Brasil se preocuparam com o Porto de Cuba, né? E com os portos brasileiros não existe essa preocupação. Lá no norte, lá no nordeste, você tem portos também ali cheios de problemas. Podem ser modernizados, e utilizados. Sempre se fala o seguinte, a gente tem um litoral tão grande, tão extenso, por que não modernizar os portos existentes e dividir essa economia? Por que centralizar tudo no estado de São Paulo, que já está saturado, deputado Bolsonaro? Bem lembrou o deputado Sapienza, a saudosa, nós somos economistas, Rafael sociólogo, estudamos muito Celso Furtado. O Celso Furtado deixou também BNDES e deixou, que pouca gente conhece, a Lei 4.320 de 64, nos últimos dias, então, do governo João Goulart, que prevalece até hoje orientando as finanças públicas, que é a Lei da contabilidade pública. O Celso Furtado pensava esse Brasil aí de 20, 30, 40, 50 anos. E o deputado Vitor e o deputado Rafael lembraram, a ausência de planejamento, a ausência de se fazer plano, e lembraram bem também a questão de persistir nos planos. Porque o plano sem ação, ele fica só no caso, um papel. Veja, então, junho, julho, maio, junho, julho vai ser o pico. Nós aqui, não conhecemos a realidade como conhecemos, sabemos que precisa se planejar para não se ter esses congestionamentos. Que tem saídas, propostas, por exemplo, de fazer agendamento, sim, ou seja, só se sai em determinadas regiões do estado, então, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto,